suave na nave, chique na bigorna. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Varíola Virulenta. Como você tá, Chay? Salve miojo, salve camaradas ouvintes. Eu tô muito bem, muito feliz com mais um episódio que estamos começando do Varíola Virulenta. E hoje com um teminha que tem dado o que falar, hein, miojo? Porra, o tema tá estourando aí. É nada mais do que mentes criativas para pensar o que o robô pode pensar. Mas antes de jogarmos esse episódio aí na mão de vocês, vamos fazer nossos recadinhos básicos. Se você tá escutando agora o Varíola Virulenta, você já seguiu o Varíola Virulenta? Você já seguiu no seu agregador de podcast favorito? Se não seguiu, segue aí e dá sua avaliação pra gente também. A gente tá em várias plataformas distribuindo esse podcast pra vocês, para que vocês tenham a melhor forma e a conveniência de ouvir no seu agregador de podcast favorito. E também temos as nossas redes sociais, que estamos lançando conteúdos interessantes lá, que são grandes agregados assim do que acontece no episódio e também alguns cortes dos episódios para vocês terem um gostinho a mais do que vai rolar nos debates de cada episódio que temos lá. A gente já tá aí com vários episódios postados, né? Eu quero agradecer a todo mundo que tá escutando a gente fielmente, né, Chay? Que tem uma galera que tá fiel escutando a gente. Exatamente, pô. Tem uma galera bastante engajada que me surpreendeu, fiquei muito feliz com isso. Você que está nos escutando, você dá sentido ao nosso trabalho, não é mesmo? Exatamente. Adoramos fazer aquele podcast especial aí no mês passado e iremos trazer de novo esse mês para vocês com as perguntas, questionamentos que vocês levantam e a gente vai respondê-los. Por último e não menos importante, o nosso Apoia-se. Se você ainda não foi checar nosso Apoia-se, vai lá, cheque nosso Apoia-se, que é de supra importância para a existência desse canal. Nós temos algumas formas lá de você contribuir, estamos criando recompensas, já temos 2 artes postadas, não é mesmo? Sim, a gente vai lançar uma coleção de artes da Revolução, com algumas figuras icônicas dentro do movimento comunista. As 2 primeiras é o Carlos Marighella e o Vladimir Lenin. 2 figuras aí muito importantes, né, miojo? Mas em breve a gente vai ter mais personagens retratados por mim, por este que vos fala, sempre com o olhar crítico e afiado do Dr. Miojo. Olha só, doutor. Agora me senti até um advogado. Não tenho doutorado, mas me senti assim. Mas é isso então. Então, fica de olho aí, segue nosso Instagram, segue nosso TikTok, fica de olho nos nossos posts, as novidades que vão vir aí também, porque a gente tá entrando com um time bacana que tá ajudando, vai começar a ajudar a gente aí no background, pra criar pauta, outros assuntos. O site que eu já mencionei pra vocês lá, o varíola.com.br, varíolavirulenta.com.br. Em breve estaremos fazendo o lançamento do site com algumas novidades lá também. Fica de olho, mas agora é hora de conversar com vocês. Bora pro episódio. Bora. Episódio de hoje: precarização artificial. Estúdio Ghibli. Você acompanhou essa treta, miojo? Do pessoal que começou a utilizar a inteligência artificial para criar suas próprias artes no estilo da arte do Hayao Miyazaki, criador do Estúdio Ghibli e de várias animações aí de sucesso. E não é um debate atual, né? Mas esse tema voltou aí pros holofotes dessa semana com algumas declarações que ele deu a respeito do uso, da visão que ele tem do uso de IA. Mas isso já foi esse lance de usar IA para fazer versões, né? De acordo com o estilo de algum artista, não é de hoje, né? Isso tem desde os primórdios da IA, pelo menos até onde eu tenho acompanhado essa treta aí. Mas deu um burburinho recentemente, né? Então, né, voltou esse debate, como você falou aí, recente sobre essa parada mesmo de significado da IA, sobre o roubo de direitos autorais, né? Sobre essa figura do Miyazaki aí que, tipo, já tinha declarado há um tempo atrás, né? Que não era sobre desenho em si, mas, se eu não me engano, foi sobre uma apresentação que a galera do estúdio tava fazendo sobre uma animação. Isso. E aí eles usaram o IA. E aí ele usa o exemplo do amigo dele, que ele tem problema de mobilidade, né? Ele tem problema físico. E ele fala sobre esse tema, soltando aquela frase que já deve ter sido repetida tanto aí, né?
de que isso é inumano, né? Perturbador. Perturbador. Fazer o uso de IA. A IA tá no nosso dia a dia, né? Ela entrou no nosso dia a dia e ela, desculpa, do meu ponto de vista, ela não vai embora e não vai embora tão cedo. Eu ouvi alguns comentários aí sobre algumas figuras que estavam falando sobre isso. Eu tenho uma visão muito ampla sobre o assunto, né? Eu não sei se tá certo ou se é errado, é só a forma que eu vejo essa questão da IA por si só, né? Eu acho que primeiro a gente tem que pensar sobre a IA. O que é a IA na nossa sociedade? Antes de entrar na parte da arte, que eu acho que é o grande contexto dessa grande discussão, né? Que é a arte. Sim. Sendo utilizada pela IA. Então, a gente tem que pensar que a IA nada mais é que ela, tipo, até teve um neurologista que falou sobre isso, eu não consigo lembrar o nome dele agora, mas ele falou que, na verdade, não existe uma inteligência artificial, né? Porque essas ferramentas, elas não são inteligentes, né? Elas se utilizam de conhecimento de uma forma muito vasta e muito rápida para poder te dar respostas parecidas ou direcionadas aos questionamentos ou aos pedidos que você faz para ela, né? O exemplo disso é o ChatGPT. O ChatGPT é um ótimo formulador de texto. Exato. Você consegue fazer muita produção ali de texto, de guia, de código, porque dá para programar usando o ChatGPT. Dá para fazer muita coisa usando as inteligências artificiais, né? Então, ele basicamente faz um agregado de informações que tem na internet. Eles são treinados, né? E aí, quando você faz o que eles chamam de prompt, né? Que seria a pergunta para IA, ela vai te responder baseado nessa aglomerado de informações. O ChatGPT em si, ele ainda tem esse mecanismo de criar textos mais elaborados, né? Então ele consegue escrever não só uma resposta, tipo assim, quem foi Karl Marx? Ah, Karl Marx viveu no ano tal, babá. Não, ele vai explicar, tipo, quem foi o Karl Marx, o que ele escreveu, a influência dele no mundo, sabe? Ele tem esses aspectos de redação incluídos dentro da sua fórmula, do seu algoritmo. Eu trabalhei bastante com inteligência artificial nos últimos 2 anos. Quando foi que lançou? 22? 22 que começou, né? Por aí, de 22 pra cá, 20. mas logo que começou, que veio o ChatGPT, acho que foi no finalzinho de 22. Eu já usava bastante no trabalho. E ele tem realmente o funcionamento dele, do ChatGPT, pelo menos da versão gratuita, né? A versão 4.0, 4.5, não sei. Ela tem um limite ali de quantas perguntas você pode mandar. E a versão gratuita, ela não tem limite, mas ela tem limitações técnicas, né? Ela não é tão inteligente quanto a versão 4.0. E o funcionamento dele, pelo que eu aprendi na época, é que ele se baseia na probabilidade de qual vai ser a próxima palavra dentro do tema que você está trabalhando, né? Então ele vai montar esse texto, esse gerador de texto, ele vai produzir o texto dessa forma. Hoje já tá bem mais evoluído, mas eu lembro que ainda hoje tem esse problema aí, tá? Ela pode dar informação falsa, ela pode trazer uma informação equivocada. Inclusive, agora o ChatGPT ele tem um aviso no final da plataforma, tem um aviso dizendo: o ChatGPT pode cometer erros, considere verificar informações importantes. Porque o que ele não sabe, normalmente ele inventa. E é muito difícil quando você tá utilizando ele para pesquisa. Eu acredito que ele não funciona muito bem se você não tiver uma noção de fonte. Se você tiver a noção da fonte... se você não tiver uma noção do assunto, né? Se você não tiver uma noção de assunto, você vai tomar um olé do ChatGPT, porque vai ter uma informação ali que você não vai saber precisar se é verdadeiro ou não. E isso é prejudicial pro usuário, né? Quando o ChatGPT erra, é basicamente o Brasil paralelo. Não. Porque quando ele erra, eu acho que até é um erro inocente, tá ligado? Porque assim... ele não chega a ser criminoso. Não. Ele é treinado pra te dar uma resposta. Ele tem que te dar uma resposta, entendeu? Por mais que vai ser uma resposta falsa, vai vir uma desinformação ali no meio. Eu não sei até que ponto a inteligência artificial é safada nesse nível. Porque eu acho que ela já tá nesse nível de ser safada, sabe? De querer ocultar, de se basear nas informações que ela tem. Porque tem muita questão disso, né? De você pegar temas que são controversos na atualidade, você tentar debater esse tema com a IA sem contaminar ela com uma visão ideológica, vamos dizer assim, só dando o tema, essa resposta baseada num apanhado que ela cata na internet. E se tem mais conteúdo sobre uma versão do que a outra, a versão dela vai ser enviesada, entende? Ela produz muito isso. Então, assim, foi um pequeno desvio aqui, porque a gente começou a falar de IA, mas eu acho que eu não sei se ela é capaz de substituir o trabalho humano, sabe? Principalmente quando a gente fala de produção de conteúdo, que é algo muito de pessoa pra pessoa. Não sei, eu acho que eu me desviei um pouco do assunto, Miojo. Não, mas aí a pergunta que fica sobre isso é interessante, porque assim, beleza, ela não consegue substituir o humano, mas ela consegue substituir humanos? Você entende minha pergunta?
um trampo que era feito por 5 pessoas, será que agora pode ser feito por 2? Eu acho que o que ela não substitui, e que é o que você falou desse neurocientista, eu vi, é um brasileiro, né? Eu vi uma entrevista com esse cara também. É um brasileiro, isso. Ela não tem noção de contexto. Então, assim, tem como a IA substituir o trabalho de um jornalista? Depende de qual é o trabalho desse jornalista. Se o trabalho dele é só escrever notícia para portal, de repente sim. Se o trabalho dele é fazer uma entrevista, é ir a campo, é usar da parte humana, que é analisar o contexto, a atmosfera, o ambiente, tudo isso, eu acho que a IA não tem como ela trazer esse contexto. Mas, num contexto de linha de produção, que eu acho que é muito dentro do assunto que a gente tá debatendo aqui, eu acho que ela consegue substituir sim. Ela consegue fazer isso. Obviamente ela consegue e ela vai substituir muito trabalhador. A gente tá vendo agora o burburinho inicial, principalmente do pessoal das artes, né? O pessoal que é artista, que trabalha com design gráfico, que trabalha... Mas isso já também afeta o pessoal da comunicação, de marketing, e vai se expandir para muitas outras áreas, porque é uma ferramenta... Programação também. É uma ferramenta muito poderosa. E assim, a gente vai passar por uma nova onda de revolução industrial. Não sei nem se pode se dizer dessa forma, sabe? Mas eu acho que a gente tá na porta de uma mudança radical na forma como a sociedade, ela estrutura alguns trabalhos essenciais, sabe? E isso é muito perigoso. Então. Por um lado tem benefícios, mas é muito perigoso. O neurocientista é o Miguel Ângelo que falou sobre isso, né? Nicoleles, não é? Nicoleles, isso. Que não tem inteligência. Então, o que acontece? Pensando sobre isso, sobre esse gancho que você deixou aí, sobre uma nova revolução industrial. Então, primeiro pra gente falar sobre uma nova revolução industrial, a gente tem que falar o que foi a revolução industrial. Um resgate justo. É um resgate justo, que eu vou tentar fazer isso de uma forma muito resumida, porque eu preparei um texto pra isso, né? Pra falar sobre a Revolução Industrial. Então, o que acontece? Eu não vou explicar detalhadamente a Revolução Industrial, o ano que aconteceu, não é o objetivo do nosso episódio. O que eu quero falar é o seguinte: quando se começa a Revolução Industrial vem... Por quê? Porque a gente começa a ter a substituição, né, do trabalho que era artesanal, predominantemente artesanal, né, na confecção de tecidos, na confecção de sapatos, de ferramentas, e vai substituir isso por um trabalho mecânico. Principalmente, né, o que marcou muito foi a invenção da máquina de tear mecânica, que ela era a vapor e produzia ou hidráulica, né, na época, e produzia muito mais rápido do que o artesão. Então isso foi uma mudança muito importante, porque a gente muda daquele trabalho centralizado, onde você tinha conhecimento de toda a produção, para um trabalho de produção em massa, que é onde você tira esse conhecimento do trabalhador e você coloca eles em fragmentos do processo. Para quem já teve oportunidade de ler, leia um livro de Karl Marx, né, de 1844, que era os manuscritos econômicos e filósofos. Porque ele faz uma citação, ele faz uma certa avaliação do que está acontecendo ali, e é ali que ele começa a falar sobre o trabalho resultando em alienação do trabalho. É uma primeira análise do Marx ali, em Manuscritos Econômicos e Filosóficos, que ele escreveu em 1844. Então, Marx começa a analisar essa produção, porque isso é contemporâneo a ele, aquele momento. Então, ele começa a falar que o trabalhador, ele tinha uma conexão com o produto, mas isso foi reduzido por causa do sistema de produção. Então você tem uma alienação, você tem uma separação do produtor, e agora você perde aquela relação de expressão criativa e humana que tinha no trabalho. Porque agora você tá dentro de uma fábrica. Quem já viu uma fábrica, possivelmente muitos de vocês aí nunca viram uma fábrica, como funciona de dentro, principalmente a galera que já nasceu depois dos anos 2000, nunca viu como que é o funcionamento de uma fábrica, mas uma linha de produção. Tem uns filmes aí, o do Chaplin é um bom filme, né, pra poder exemplificar o que era realmente. E aquilo é um filme de crítica social, mas é uma comédia. Mas era realmente aquilo, a fábrica era aquele processo. Você tá fazendo uma parte do trabalho ali. No caso do filme do Chaplin, que era Tempos Modernos, ele tava apertando uma porca. Essa era a função dele o dia inteiro. Uma das piadas do filme é que ele começa a fazer isso no vento, né? Porque o corpo dele fica mecanizado. Sim. Por fazer só aquele movimento. Então, o Marx já tá fazendo essa crítica. Outro pensador que tá fazendo essa crítica também é o Max Weber, que eu já falei sobre esse livro aqui, Ética Protestante e Espírito Capitalista, que ele fala sobre a racionalização do trabalho e a desuminação das fábricas. Então, a racionalização da produção, segundo o próprio Weber, não apenas coloca o ritmo do trabalho, mas resulta nessa padronização, nessa coisa mecânica, nessa coisa mais burocrática do trabalho. A gente não quer saber o que você está pensando, a gente quer que você fabrique. Então,
Isso é muito importante para começar a entender o que é esse processo de revolução industrial. Então a revolução industrial está substituindo o pensamento para uma mecanização de algo que já foi pensado. Isso é muito importante, porque a fábrica, ela não está criando, ela está reproduzindo. Era uma reprodução de algo que foi criado coletivamente, porque toda produção dentro do social, ela é coletiva. Puta, mano, um bagulho que eu odeio é essa parada de o cara inventou isso daqui, a patente é dele. Como assim ele inventou essa merda? Todo conhecimento que é criado no mundo é um coletivo de conhecimento. Ele não é individual. Você não tirou um conhecimento, por exemplo, o ChatGPT não veio do nada. Ele teve que ter um coletivo de conhecimento, lá os primeiros programadores, os números binários, os hexadecimais, o desenvolvimento dos semicondutores, tudo isso para chegar numa possibilidade real de você produzir uma inteligência artificial. Então, isso daqui é o básico da Revolução Industrial. Aí o Chay falou aqui, mas será que estamos, numa outra revolução industrial? As vésperas. Será que nós estamos vivendo? Eu acho que a fábrica já abriu, irmão. A galera já tá trabalhando na nova revolução industrial. Essa que é a grande parada. E o que isso leva? Isso leva ao que aconteceu naquela época. Você leva ao quê? A precarização de alguns trabalhos ou a extinção de alguns trabalhos em função de uma, aspas, modernização dos meios produtivos. E essa modernização dos meios produtivos, hoje, parecia que era o computador. Mas não foi o computador. Foi, na verdade, as inteligências artificiais. Essas inteligências artificiais estão modernizando o processo produtivo. Porque hoje o processo produtivo não é mais focado na fabricação de produtos em fábrica. Por que não é? Porque já é automizado. Os trabalhadores já saíram das fábricas. Porque quem tá fazendo o trampo hoje é o robô. O robô computadorizado, antes mesmo da inteligência artificial, já tá substituindo o trabalhador dentro das fábricas. Isso aí é uma briga que ela deveria, assim, ela deveria ter sido comprada já há algum tempo, né? Porque, bom, tem muitas brigas que deveriam ter sido compradas há muito tempo, né? Mas essa com certeza é uma delas, essa questão do avanço tecnológico que o capitalismo trouxe, né? Esse avanço das forças produtivas, mas isso não se reflete numa melhora da qualidade de vida da classe trabalhadora. E o que a gente vê nesse cenário é que muita gente perde o emprego, perde o que sabia fazer, né? Porque agora uma máquina faz de forma muito mais eficiente. Qual que é a falácia do progresso tecnológico? A grande falácia que o capitalismo usa dentro do desenvolvimento tecnológico, de que essas inovações vão melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Você quer um exemplo disso? Esse bagulho não é de agora. Uma das propagandas que era feita, né, na criação de eletrodomésticos modernos, por exemplo, a criação da geladeira, que já existia a forma de armazenar comida, ou de lavar roupa, né? Desde 1740, se eu não me engano, já tinha, tecnicamente, uma lavar-roupa. Você entendeu? Mas a grande questão, no tempo moderno, onde a eletricidade está sendo usada para produzir isso, a propaganda que era usada era que essas ferramentas iriam facilitar o dia da mulher. Porque agora ela não teria que fazer isso manualmente. Uma máquina iria fazer isso por ela. E qual foi a realidade objetiva disso? Na verdade, a máquina apareceu e ela foi incumbida de outras atividades. Então, em vez de facilitar a vida da mulher dentro de casa, na verdade, ela só criou espaço para ocupar ela com outras atividades que não eram para ela, inclusive o mercado de trabalho. Uma das propagandas também do mercado de trabalho é isso, que você tem, mas pra facilitar a sua vida. Mas, mano, o que adianta você ter uma máquina de lavar que lava a roupa pra você em 30 minutos, sendo que você tem uma carga horária de 44 horas semanais? Sim. Você entende? Não era pra facilitar a minha vida, mas não tá facilitando. Facilitou? Então vamos usar esse tempo vago pra produção capitalista. Então esse é que é o grande problema da revolução tecnológica, que é a falácia do capitalismo, de que a tecnologia vai melhorar sua qualidade de vida e você terá mais tempo para você. E essa não é a verdade. A verdade é que você melhora os meios de produção para você produzir mais. É aí que tá a tal da falácia, né? Porque, assim, a tecnologia, ela pode e poderia, de fato, melhorar a vida das pessoas. De fato, a mulher, essa propaganda aí que você falou, ela não tá mentindo. Naquele contexto norte-americano, de início do século XX, onde a mulher era responsável pelo trabalho doméstico, e você tinha uma máquina que ia fazer esse trabalho por ela, não chega a ser uma mentira, né? Porque, de fato, essa máquina pode fazer isso. A questão é que agora, esse tempo livre que você tem, ele vai ser revertido em alguma coisa que gere lucro para alguém. Então, se aumenta a jornada de trabalho,
Ou você dá uma forma de balancear isso, né? Pô, você teve ali um benefício, então você tem que entregar mais trabalho, você tem que fazer mais. Iremos ocupar o seu tempo com outras atividades de Exato. produção, que não é mais agora da sua casa, né? Então isso foi expandido para todos os lugares, os robôs nas fábricas, né? O grande problema disso é que, na verdade, esse capitalismo moderno, essa globalização do capitalismo, essa intensificação, os desenvolvimentos de automoção, de maquinário, de tecnologia, ele faz a gente entrar numa nova fase do capital, que é essa fase de acumulação exacerbada, uma acumulação muito grande, porque você melhora mais os equipamentos para produzir mais. Você tem um aumento de produtividade, sabe? Que tá justamente ligado a essa tecnologia. A tecnologia permitiu que essa concentração de produção, que gera mais o quê? Poder econômico e cria, teoricamente, né, essa redução da necessidade de trabalho humano. Mas a redução de trabalho humano, que ela é criada para excluir o trabalhador dentro do sistema capitalista. Não é que o trabalho humano foi reduzido para que você tenha mais tempo. O trabalho humano foi reduzido para que você não seja pago, que é outra parada. Tudo isso daqui, cara, ele tá no... Não sei se você já ouviu falar do Mendel. Ele escreveu uma teoria sobre o capitalismo tardio. E essa faz parte da visão dele sobre esse capitalismo tardio, né? Que é a intensificação da exploração e a precarização do trabalho. Olha só, ele tá escrevendo isso na década de 70, irmão. Não tinha na década de 70. Já era um cenário que já tava se desenhando, né? Já podia ser... Muitas coisas já podiam ser identificadas naquela época do que viria a ser, né? A gente passa por isso desde a Revolução Industrial, né? Por essa contínua evolução das tecnologias que prometem melhorar a vida da classe trabalhadora, mas que, na verdade, não, né? Não melhora, só... Às vezes acaba até piorando e substituindo trabalho humano por trabalho de máquina, né? E aí você fortalece, você aumenta o desemprego e você fortalece o seu exército de reserva, o seu exército industrial de reserva, né? Exato, você otimiza, né, a criação do exército de reserva, porque você tem mais gente desempregada. Sim. E o mais interessante sobre isso tá num livro chamado A Era do Capitalismo de Vigilância. Ele é mais recente, né? Esse livro é de 2019, recente assim, foi ontem escrito, né? Ele tá falando já de uma outra situação, né? Esse livro da Shoshana Zuboff, ela tá falando do quê? Que agora, não só o trabalho tá otimizado, mas o que você tem que fazer para trabalhar, ele tá composto dentro de um algoritmo. Então não é nem mais um humano pedindo para você trabalhar. É essa tecnologia de inteligência artificial que analisa os dados para monitorar e controlar as formas de trabalho das pessoas, para otimizar o tempo de trabalho. Um grande exemplo disso é o quê? A Amazon, né? E você tem os horários de ir no banheiro, os horários, o quanto você tem que produzir, sabe? Os robôs que vai pegando os bagulho, e aí você começa a substituir os seres humanos pelos robôs. Então, a IA, ela é essa tecnologia, né? Que promete tudo e entrega nada. Quer dizer, entrega muita coisa. Ela entrega pro capital. Mas ela entrega pro capital, pro grande capital, né? Pra caralho. Entrega. Aí, analisando todo esse cenário de substituição humana, a gente chega nessa questão da arte, né? Por si só. Você vê, porra, que grande questionamento. Porque a grande discussão que a gente começou esse episódio foi do estúdio Ghibli, que é um estúdio bem conhecido, filmes muito famosos, Princesa Mononoke, a gente tem Totoro. É aquele da Viagem de Chihiro. O Castelo Animado, todas as produções que tem uma característica muito específica, que é o tipo de produção que eles fazem. O tipo de produção do estúdio, ele é uma produção ainda muito manual. Eles usam muito desenho na folha, frame por frame. Tem uma animação lá que eles demoraram, acho que 8 segundos pra... A animação de 8 segundos eles demoraram um ano pra fazer. Que é um pessoal caminhando numa feira, né? Que tem muito movimento, tem muita coisa acontecendo. Assim, são várias pessoas meio que se embrenhando numa feira, assim, passando carroça e o caramba. Essa cena é absurda. É um trabalho, assim... Porra, que trabalho foda, velho. Genial, é fantástico. E o Estúdio Ghibli, ele se destaca exatamente por esse trabalho. Por essa forma de trabalho, por essa qualidade no que eles entregam através desse trabalho mais, vamos dizer, arcaico. Artesanal, né? Ele é artesanal. Artesanal. Que é uma característica muito presente no Japão. E isso precisa ser deixado aqui também, que tem a característica cultural. O Japão ainda fabrica espada na paulada. Não sei se você já viu como que é os processos de fazer nanquim, cara. Não. É com cinza. É tipo tatuagem de cadeia. Eles têm tipo uma sala com várias velas. E aí você tem um bagulho de metal em cima e a fuligem da vela. É igual tatuagem de cadeia.
Eu nunca estive na cadeia, tá? Mas eu já vi alguns vídeos. Eu sei como é. Pelo que sabemos, né? Deixa eu colocar aqui, Jus Brasil. Vai encontrar coisa, tá? Essa que é a grande parada, tá ligado? Aham. Você tem uma produção muito artesanal, que é uma característica japonesa por si só. Não tô falando que outras pessoas no mundo ainda não façam produções dessa forma, sabe? Mas isso faz parte de uma cultura tradicionalista japonesa, com muitas aspas aqui. Tem muita coisa pra se avaliar do ponto de vista cultural. Sim. Sendo ocidental, né, ou latino, o brasileiro olhando pro Japão. Tem muita coisa assim que a gente pode assumir, sem saber de verdade. Porém, entretanto, a IA fez o que ela sabe fazer: reproduzir. Ela reproduziu um estilo. Isso não é novidade, tá? Porque todo mundo, se você olhar no seu Instagram e olha no seu Instagram, olha de verdade no seu Instagram, você vai ver aquela sua fotinha lá da Disney. Lembra da fotinha da Disney? O pessoal, assim, coisas de 3 anos atrás, ali, principalmente no período da pandemia, viralizou muitos filtros, né? Não era a IA em si na época, mas eram filtros que já tinham meio que essa função de você pegar a arte de um estúdio, de uma animação específica e fazer a sua versão. Então, o que acontece aí, né? A gente tem uma questão de direito autoral. Eu acho que, será que entramos nesse debate agora sobre direito autoral? Porque o que a IA tá fazendo, eu queria fazer uma separação só entre a ferramenta IA e as empresas que desenvolvem, as Big Techs, que no caso são as Big Techs. A IA, enquanto uma ferramenta de trabalho, eu vejo como uma ferramenta positiva. Porém, eu vejo como a forma como as Big Techs atuam predatória. Elas desenvolveram uma ferramenta e utilizaram o trabalho de milhares, para não dizer milhões de artistas para alimentar a ferramenta, para desenvolver a ferramenta, e criam filtros ou formas de você utilizar a arte específica, daí que vem a treta com o Estúdio Ghibli, de você fazer a sua própria versão dentro daquele estilo de animação. Mas eu tenho uma pergunta sobre isso. Mas isso não é o cerne da IA? O cerne da IA é copiar. Então, olha só, vamos lá. Eu acho que é sim, essa é a função da IA, mas, por exemplo, a Meta fez download ilegal de milhões de livros para alimentar a sua ferramenta de inteligência artificial. O download ilegal de uma obra que é protegida por direito autoral é crime, né? Se eu pegar a obra de qualquer pessoa e baixar um filme piratear, é crime isso aí, né? Peraí que eu tô deletando os meus aqui. Eu não sou contra a pirateação, não. A pirataria. Eu não sou contra a pirataria, tá? Mas é porque é o inverso. A pirataria, ela serve às vezes pra... Por exemplo, no mundo dos jogos, serve pra você ter acesso a algo que você não consegue pagar, mas que você consegue baixar no seu computador e consegue consumir aquela obra. E isso dá um resultado positivo pro estúdio, não monetariamente, mas em reconhecimento. O que acontece agora é o inverso, que é grandes companhias bilionárias pegando o trabalho de uma galera, sobrevive meio que à base disso. Que é muito o que acontece nos processos de revolução industrial, de novas tecnologias, de novos mercados. Você mata o artesanal e você traz o feito pela máquina, porque ele é mais eficiente. Então, assim, a minha crítica não é em relação à ferramenta, que eu acho foda, mas a forma como ela é usada, a forma antiética como ela é usada pelas empresas. Essa forma de tomar e... Porque assim, a gente chegou num momento que direito autoral não existe mais. Não existe mais direito de imagem. Qualquer pessoa pode pegar a sua imagem, pode pegar a sua arte, o seu livro, a sua música, seja lá o que você criar dentro dessa realidade onde a gente vive, capitalista, alguém pode tomar de você e monetizar e fazer muito mais dinheiro do que você. Então, meio que direito autoral, meu irmão, eu tô vendo que foi pro caralho com a IA. E aí, miojo? Eu tenho uma visão muito problemática sobre essa parada da utilização das inteligências artificiais para produção de cópias de arte. Porque assim, na verdade, eu quero que se foda. Eu vou explicar o porquê. Explique. Eu já sabia, mas explique. A grande questão é que, se você é um artista, você é um artista porque você copiou coletivamente várias obras. Não, peraí. Peraí, eu vou te explicar. O seu processo de aprendizado é um processo de aprendizado como? Através da observação, não é? Como que alguém aprende a desenhar? Sim. Porque você observa. Né? Você pode estar observando a realidade e pintando a realidade por obras expressionistas. Você pode estar fazendo isso, mas é uma cópia de algo que você viu e que você transformou aquilo numa imagem. E ela pode ser variada, e cada um vai criando o seu estilo ou cópias de estilo.
A grande questão é que o nosso desenvolvimento artístico, ele não é o seu desenvolvimento. Desculpa, artista. Não é seu, irmão. Ele é um conhecimento coletivo. Ponto. Isso que eu quero deixar aqui claro. Todo conhecimento, como eu já falei antes, em outra situação, é um conhecimento coletivo. Ele não é individual. A grande discussão sobre a arte dentro da IA é que ela tá fazendo isso numa versão industrial, que não era possível antes. E eu não estou defendendo a IA. Eu só estou fazendo uma análise lógica do processo de produção da IA. O problema é que a IA, hoje, na sociedade moderna, ela não tá afetando o pobre. Ela tá afetando a classe média. E isso é um debate importantíssimo. Porque eu acho que nós não devemos cair nesse joguinho de é porque a IA, direitos autorais e a vida do artista e tal. Porque primeiro, mano, a sociedade capitalista, ela não se interessa se você é pobre produzindo arte. Ela não quer saber de você. A produção, se a gente for falar de arte por si só, tô falando arte daquela coisa de mais nojenta de arte, sabe? Essa coisa de produzir quadro pra vender em leilão, sabe? Que é o submundo da arte. Ali é a lavagem de dinheiro só. Sim. Que você tem, tipo, a porra de uma máquina fazendo o bagulho, ou senão você tem uma tela branca. Você lembra da tela branca? Uhum. Vendida por A milhões? banana colada na parede, com silver Porra, tape. irmão, desculpa, talvez a minha ignorância artística deve ser, mano, no nível astronômico, assim, tá ligado? Eu, na verdade, eu devo estar em algum buraco negro de tanta burrice de arte. Mas eu quero que foda a banana, tá ligado? Eu entendo a banana. Puta, cara, se você vier explicar pra mim que a banana significa... Cara, meu irmão, pensa assim. O cara da banana, talvez ele tenha sido genial e a galera não percebeu. Porque é exatamente esse o ponto. A banana, como você sabe, não é uma fruta popular nos Estados Unidos. Então, assim, não é todo americano que viu uma banana. Agora, imagina você ir nesse espaço de submundo artístico, onde é todo mundo uma galerinha blasé do caralho, e tu bota uma banana num silver tape, velho. Analisa aí. E aí você vê a galera bater uma bronha intelectual. Analisa aí. É olhando pra isso, aquela é porra. isso. Ah, mano. É isso. Pô, não dá. Então, eu tenho minhas limitações pessoais sobre arte. Eu acho uma merda. Sobre o que é arte, mas ela tá lá. Agora, se a gente vai falar dos artistas, cara, por exemplo, eu tava num debate hoje cedo com o Chai falando sobre esse tópico, porque a gente entrou numa discussão muito específica sobre o design gráfico e se ele é arte ou não. Vamos entrar né? nesse debate aqui agora, então. O que é arte? O que é arte? Pra mim, o design gráfico, ele faz arte. Mas o que que... Então, o que é arte? Mano, eu acho que arte é uma manifestação de algum pensamento, de algum sentimento ou de alguma necessidade. É isso. Isso é arte pra mim. Tudo que você tira de dentro do seu imaginário, que a IA não consegue fazer, e você transporta isso pro mundo real, de alguma forma, pode ser sonora, pode ser visual, pode ser palpável. Se você aceita isso, é arte, você produziu. Perfeito. Toda arte pra mim é arte? Não, porque isso é individual, o que você enxerga como arte. Eu acho que é muito individual. O que é arte? Sabe? Eu, por exemplo, não consigo ver uma cloacra na França sendo arte, tá ligado? O que é uma cloacra, miojo? É uma máquina de fazer cocô, que esteve em exposição por muitos anos na França. Isso é arte? Galinha faz cocô. Eu faço cocô. Qual o seu pensamento sobre o quadro do Duchamp? Aquele cachimbo, escrito, isso não é um cachimbo. Você já viu essa arte? Já. Tipo, foda-se. Você entendeu? E eu vou explicar por que do foda-se. É porque, dentro da minha classe social, a qual eu vim, eu tô cagando se aquilo é um cachimbo ou não. A única coisa que eu vejo enquanto indivíduo é o produto, que tem um valor agregado. Então, mas Não importa se aquilo Mas é olha arte. só, a gente entrou nessa discussão hoje. O produto, ele é inerente ao... Quer dizer, ele não é inerente, né? Mas ele é uma categoria, vamos dizer, dentro do capitalismo, né? A gente falou que tudo no capitalismo é produto. Até o nosso cu. Tudo. Absolutamente tudo. Os nossos olhos, nossos órgãos, nossa pele. Tudo é produto. Como que é a frase? Todo mundo se prostitui. Só que prostituímos de formas diferentes. Isso é o capitalismo, exatamente. Isso é o capitalismo. Então, dentro dessa lógica, tudo é produto. Então, não importa se é feito por humano ou se é feito por máquina. O que importa é se vai gerar lucro ou não. Qual que vai dar o maior lucro? Esse é o lance. Mas quando a gente fala de arte, eu acho que ela precede a ideia de capitalismo. Porque é uma expressão humana. Que é muito próximo do que você disse, né? De ser uma manifestação de um pensamento. E ela pode ser agradável ou não para um determinado grupo ou para o outro. E aí ela deixa de ser arte pro outro. E ela se torna lixo. Não, eu acho que não. Acho que vai da interpretação de cada um, né? Aí deixa de ser arte. Vai da interpretação de cada um. Mas a partir do momento que ela propõe uma discussão e que ela gera uma reflexão, ela já não tá cumprindo o papel peça de arte. Mas a arte também não tem que propor nada, né?
Ela às vezes só é uma manifestação. Isso daí já é uma arte intelectualizada. Que ela tem uma proposta. Mas a arte por si só não precisa ter uma proposta. Por exemplo, a galera que tava pintando na porra das pedras, na caverna, há 10 milhões de anos atrás. Que proposta eles tinham? Eles estavam vendo a porra do mamute e desenharam na parede. Mas será que aquilo era uma expressão artística? Ou ele usou do desenho pra avisar, ó, esse mamute é perigoso? Artística talvez não, porque talvez não tivesse esse conceito na época. Mas expressão humana. Mas era uma expressão humana, de fato. Mas é uma placa de pare na rua, ela é uma arte? Aí é foda, né? Porque é foda. Você entendeu? É isso, mas se ela tiver dentro de uma galeria de exposição, ela virou. Então, é super subjetivo, cara. Essa parada. Essa discussão do que é arte, ela é bem subjetiva mesmo. E aí, eu quero entrar nessa parada da IA nisso. Por quê? Porque no final das contas, a pessoa que tá trabalhando e tá dentro de uma empresa, a empresa quer que ele produza. Por isso que eu falo que essa é uma discussão de classe média. Não é uma discussão das pessoas reais do planeta. Porra, você acha, mano, que um maluco passando fome, trabalhando, ganhando miséria, entregando iFood, você acha que ele tá cagando se aquela arte foi feita pelo estúdio Ghibli ou não, mano? Não, de fato, Ela não tá, cara. Não tá. Sabe por quê? Porque nós passamos por um processo social ao qual a gente tá cagando pros trabalhos primários. Esse trabalho que são descartados. Quando você entra num supermercado e você tem o self-checkout, você tá cagando se foi mandado embora as caixas. Você tá cagando pra isso. Você não tá preocupado com o emprego de quem foi mandado embora porque entrou uma máquina dentro da fábrica da Ford. E agora as portas não precisam mais de gente, mas sim um braço mecânico que pega e encaixa a porta lá. Foi mandado embora os trabalhadores, você tá cagando pra isso. Por que a gente tá numa discussão sobre IA? Porque afeta a classe média. Porque a classe média teve dinheiro e tempo pra aprender a desenhar. A classe média teve dinheiro e tempo pra virar advogado. A classe média teve dinheiro e tempo pra virar médico. E agora tá vindo IA e tá fazendo os trampos dele em 2 segundos. Porque se não fosse a classe média se fudendo, a gente não estaria nem discutindo sobre a IA criando arte. Por isso que eu acho que é uma discussão que, tipo, enfraquece a luta, mano. Eu não tô desmerecendo os artistas. Eu acho que tem os artistas e tem o trampo dos artistas, que levou tempo pra eles aprenderem por esse conhecimento coletivo. Não foi seu, irmão. Ele é um conhecimento coletivo que você adquiriu e você soube aplicar dessa forma. Da mesma forma que eu adquiri outros conhecimentos coletivos e aplico de outras formas. Tô pensando aqui. A gente vive num contexto capitalista, certo? E nesse contexto capitalista, a gente vive num contexto bem neoliberal hoje, né? Onde indivíduos são isolados e a gente não se entende enquanto uma sociedade organizada. A gente tem seus indivíduos e as suas famílias, bem como disse Margaret Thatcher. A gente tem esses indivíduos isolados e surge uma empresa que cria uma ferramenta que toma o trabalho de toda uma galera, de toda uma boa parcela da população. Eu acho que é tentador o discurso do uso da IA para o indivíduo, sabe? Porque agora a gente consegue fazer um site, a gente consegue fazer uma porrada de coisa que a gente não conseguiria fazer antes. Mas, em contrapartida, a gente vai ter uma massa de pessoas que o trabalho se tornou obsoleto num período inferior a 5 anos. Exato. Que é o problema da escala da velocidade e a velocidade dessas transformações. Exato. Isso não tá respeitando nada. Assim, o mercado tá... Mas o capitalismo não tem respeito a nada. E essa que é a grande parada. A parada é lucro. A gente tá no capitalismo, tudo que a gente faz é produto, mas e o espaço pro humano, né? Porque arte, todo mundo faz, todo indivíduo faz. A gente tava falando mais cedo, né? E eu sou bastante crítico à posição da figura do artista na sociedade hoje. Porque sim, a pessoa que tem 100 mil seguidores, que já é muito conhecida, provavelmente é uma pessoa de classe média. Eu acho que não todas. Tem pessoas mais pobres que conseguiram ascender, mas é a exceção, né? Esse assunto é muito complexo, Miojo. Ele é um assunto complexo porque ele tá gerando uma discussão que você não tem controle. Novamente, se o advogado tá sendo substituído por uma IA, se o juiz tá sendo substituído por uma IA, se trabalhos intelectualizados que necessitavam de especialização estão sendo substituídos pela IA, quem vai ficar puto com isso? O pobre? Não. Cara, não é o pobre. E aí que é o problema. Essas transformações só estão aí jogadas dessa forma tão clara porque existe uma classe privilegiada, né? Não tô falando que ela é rica, mas ela é privilegiada dentro do sistema, que as oportunidades de emprego vão desaparecer.
Mas aí você fala assim, ai, mas isso é um absurdo, nós tínhamos que discutir isso. Irmão, a gente tá discutindo isso desde quando Marx escreveu o Manifesto Comunista, cara. É sobre isso, o capitalismo não é sobre uma classe social e outra. É simplesmente o proletário e o dono do capital. Então, assim, eu não tô falando que isso vai salvar a gente. Eu tô falando que um monte de gente perdeu o emprego e morreu, e ainda acontece isso hoje, em outros setores da sociedade, e você tá cagando. Eu tô cagando, a gente nem sabe o que tá acontecendo por pessoas precarizadas. A gente gravou um episódio sobre o agro, a produção do agro de grande indústria, né, do agro. Você acha que tem humano lá? Tem humano trabalhando. É uma máquina de gigantesca coletora que tem um maluco dirigindo. E aí? E você tá aí pensando na porra do seu desenho do Gimli? Ai, porque isso é um problema. Você tá pensando nas pessoas que estão passando fome no agro? No rural? Isso aí é realmente uma discussão de bem de classe média, né, vindo dessa perspectiva, fica claro. Eu acho que é uma perda de tempo discutir sobre essa porra. Porque, novamente, o trabalhador, ele vai precisar se adaptar a essas ferramentas, cara. Porque o dono do capital, ele quer que você produza. E se ele sabe que tem uma ferramenta que faz você produzir mais rápido, você vai ter que usar ela. Porque se você não usar, você vai ser mandado embora e o exército de reserva vai cumprir sua função. A gente vive no capitalismo, dentro desse sistema. A gente tem que seguir as regras do jogo até onde elas são postas. Então a gente tem esse cenário onde tudo é produto. Dentro desse cenário, existe a questão da patente que você falou, né? Que não existe conhecimento, todo conhecimento é coletivo, eu concordo. Mas, nesse cenário, quando você cria uma ideia, sim, veio de um conhecimento coletivo antes, mas quando você cria essa ideia, você patenteia ela para você reservar o seu lucro, ou a grana que você pode ganhar eventualmente com essa ideia. Como é que fica isso, né? A criação. Porque eu vejo uma diferença, por exemplo, em eu estudar uma técnica, eu estudar alguns artistas e eu incorporar algumas dessas técnicas utilizadas por esses artistas de referência no meu trabalho, criando assim um trabalho novo. Isso é um processo 100% humano. Eu fui atrás das referências que me chegaram, aos quais eu tinha conhecimento que existiam. Não fui atrás de coisas que eu não conheço, porque não tem como você fazer isso, não tem como você buscar o que você não conhece, se você não sabe onde pesquisar. Portanto, eu acho que existe um fator do humano aí, nessa parada. Até porque quando você pega referências de diferentes artistas e cria algo novo, você pode estar vindo com um estilo que não necessariamente existia antes. E que sim, você criou. O que a IA faz é fazer uma amálgama de conteúdo, de pegar tudo e regurgitar aquilo pra você. E ela pode regurgitar alguma coisa nova. Ela pode fazer algo novo. Sim. Ela só precisa de um humano pra Só fazer que isso. ela não tá preocupada com a ética, com referência, ela tá só pegando o conteúdo da galera, o trabalho da galera, de forma ilegal, como o Instagram fez. O Instagram baixou uma medida. Se você não desativar todo o seu conteúdo, pode e será utilizado para alimentar a IA deles, a menos que você desative. Uhum. E pra desativar, irmão, é uma burocracia do caralho. Porque você tem que... É igual uma sketch do mochileiro... Do Guia do Mochileiro das Galáxias. Você tem que ir num porão, descer uma escada, não tem luz. Aí tá na porta que tem um letreiro escrito cuidado com o leopardo. Tá ligado? Você conseguiu o bagulho. Porque é um trampo mesmo. Você tem que mandar e-mail pros caras. Tem que fazer uma petição, sei lá. Então, assim... Mas aí eu penso da seguinte porque, forma. assim, Qual que foi o âmbito da patente, cara? Hã? Qual que é o propósito da É patente? proteger a propriedade intelectual, não é? O indivíduo ele não precisa proteger a sua criação, a sua obra, aquilo que talvez para ele lhe dá uma singularidade enquanto indivíduo. Mas a singularidade ela só faz sentido dentro do sistema capitalista, cara. Que a gente tá inserido nele ainda. Então, e a nossa luta não tem que ser sobre ela. É pela superação desse sistema. Exatamente. Então, a sua produção artística, ela vai ser coletiva. Por quê? Porque você produziu algo que as pessoas vão ver e vão aprender com aquilo pra produzir outra coisa Mas olha no futuro. só, enquanto a gente não chegou nesse momento onde de uma concordância geral de que a obra é coletiva, assim, o artista ele precisa sobreviver, ele precisa pagar conta, ele precisa pagar boleto. Eu acho que as grandes corporações, elas têm que ser responsáveis. As grandes corporações, elas têm que ser responsáveis pelo plágio. Tem que ser responsabilizadas pelo plágio, eu também acho. Essa não é a regra do jogo? Exatamente, Então, essa é a regra isso. do jogo. Não o indivíduo que fez a porra da foto pro Instagram. A empresa ela tem que ser responsabilizada por isso. Realmente, a briga, aí eu vou concordar 100% com você. Eu acho que a briga entre quem usa e quem não usa o filtro que faz a porra da foto... Foda-se. Foda-se, velho.
tá no mundo é pra usar, bicho. Sabe, porra, o que a gente já entregou de dado aí pra empresa, tá ligado? Pra Meta, E a gente já foi roubado de dado, velho. Então, assim, a gente chegou num ponto, acho que de comum acordo, que é... Essas empresas, elas precisam ser responsabilizadas. E mais do que isso, né? O uso, acho que, da ferramenta de inteligência artificial pro bem da humanidade, porque aqui a gente não entrou nem na questão do uso de IA para genocídio ou para perseguição ideológica no contexto de guerra, que a gente falou até um pouco disso no episódio que a gente fala sobre a Palestina e Israel. Mas a gente vai ter um episódio só sobre isso, IA e A conflito. gente vai ter um episódio só sobre isso, que a gente vai trazer mais informação sobre isso. Mas a regulamentação da IA, ela é pra ontem. Eu acho que não é nem só pra IA. É a parada da regulamentação da internet mesmo. A internet, exato. A gente não passou nem pela regulamentação da internet. E a gente já tá com uma outra ferramenta que já tá causando um estrago que, bicho, quando que nós vai se tocar e... Eu vou falar sinceramente, assim, que talvez por ignorância minha, eu não sei que estrago ela tá causando pro Estúdio Ghibli. Não pro Estúdio Ghibli. Eu acho que é mais pro artista solo. Pra mina que não tá ligado não é conectado a um grande estúdio ou alguma grande empresa. É alguém que faz... Eu acho que já que não. Eu acho que quem tá sendo prejudicado é a galera que tá ligada à grande empresa. 2022 pra cá, e você vê... vou dar um exemplo de um setor do mercado só. Se você pegar os estúdios de videogame de 2021 pra cá, e você vê a quantidade de demissões que eles tiveram, principalmente na área de criação artística, é gigantesco. Mas aí quem se fode não é a empresa, é o indivíduo, é o trabalhador. É isso, mas é isso que eu tô falando. Não, mas às vezes a pessoa que faz freelance, Miojo, ela trabalha num estúdio, ou às vezes ela não consegue emprego. Eu tô falando de uma categoria específica. Quem tá trabalhando numa indústria que precisa de arte, e quem trabalha com arte de forma autônoma. Então, é porque aí é um espectro muito grande. Então, mas você não tá copiando tanto do autônomo. Você tá copiando mais das grandes produções. Eu não tô falando que o autônomo também não tá sendo prejudicado, porque ele tá, sim. Não, isso acontece. Isso acontece de fato. Realmente, quem vai ser o principal alvo dessa cópia, desse plágio, vão ser... Por uma questão de mercadológica, de difusão de conteúdo, as pessoas conhecem mais produção da Disney e vão copiar. Mas, por exemplo, tem um caso de uma artista barra designer que eu sigo no Instagram, que acho que é Arte Vilar, o nome dela, que ela teve uma arte copiada no estilo dela, por um veículo de comunicação. E aí, nesse caso específico do artista individual que é copiado, eu acho que é prejudicial pra ele. Com certeza. Com certeza. Mas isso eu não tenho dúvidas. Eu concordo com você 100% nessa perspectiva, sabe? Que é tipo assim, existe um problema da inteligência artificial porque ela vai absorver tudo que tá perto dela. Sim. E esses indivíduos vão ser prejudicados? Vão. E aí eles vão ser precarizados também. Porque você agora tem uma ferramenta que faz o que você faz, cara. Não do jeito que você faz, não da maneira que você faz, mas ela faz algo muito parecido com o que você faz. Você entendeu? Sim. E se pra poder fazer isso eu só preciso de uma referência, e a minha referência é o seu Instagram, que é público, é o risco que o capitalismo tá expondo você. Propositalmente agora. Agora, porque se você é artista e você posta seus bagulho, basicamente a IA tá lendo tudo. E é foda, porque o Instagram ainda acaba sendo o seu meio de divulgação, mas ele também é o algoz. Ele tá roubando o seu material em benefício próprio e não tá te pagando nada. Eu tô usando o Instagram como um exemplo, porque tem outros sites só de arte que a galera posta. O DeviantArt, por exemplo, tipo, existem outros lugares específicos que a sua arte vai ser analisada e reproduzida de uma outra forma. Então, novamente, isso é chato, isso é triste? Cara, é triste, é chato, é perca de emprego. Mas, por exemplo, estamos aqui gravando numa semana onde os motoboy tá na rua fazendo manifestação pra aumentar a merda da taxa mínima que o iFood dá de 6,50 pra 10 conto. E essa semana, ninguém discutiu essa merda. Sabe o que eu acho foda disso? Porque isso é fruto do contexto que a gente vive. Mas todas essas pequenas divisões entre discussões da classe trabalhadora me lembra muito junho de 2013, quando passou do não é só 20 centavos pro... Mas e o direito dos animais? E o direito de não sei o quê? É perca de foco, cara. Perde o foco e vira uma salada mista que realmente a gente não tem no Brasil, pelo menos, um movimento de esquerda que, sabe, faça essa união das pautas e que consiga determinar uma atuação programática. Olha só, a questão da IA e do plágio de imagens
e da perca de trabalho, principalmente dos trabalhadores do terceiro setor, quem trabalha com marketing, publicidade, banco de dados, TI, programação, é importante. É uma questão. Está relacionada ao debate com a IA. Mas também a gente não pode deixar de lado essas questões mais pontuais, como é esse caso que você trouxe, né? Que é o break dos apps. E é uma manifestação gigantesca. É uma manifestação gigantesca, é uma pauta muito relevante e que talvez não, pro momento que a gente tá agora, hoje, a gente tá gravando no dia 1º de abril, que teve uma manifestação ontem, esse assunto é muito mais relevante do que, estão plagiando o Estúdio Ghibli, tá ligado? E assim, ó, desculpa, você que tá me criticando aí, falando que eu sou um pau no cu, que eu sou uma esquerda que não entende e não sei o que lá, e se você tá sentado aí pedindo seu lanche do iFood e usando seu tênis da Nike de trabalhadores precarizados, não vem falar de mim. Porque essa que é a grande questão, mano. A gente vive num mundo de trabalho precarizado. Se por acaso você não está precarizado, quer dizer que você vai chegar lá também, irmão. A hora chegou, tá chegando pra todo mundo. Eu acho que a IA representa esse avanço desenfreado e predatório. Do capitalismo. Que é a grande discussão do que eu falei anteriormente, do capitalismo tardio. Essa é a ideia do capitalismo tardio. Ao momento que os mecanismos do capitalismo vão chegar a um certo ponto ao qual você, eu, os trabalhadores, não vai ter dinheiro para consumir o próprio produto que a gente produz. De uma forma generalizada. Porque isso já acontece. Mas eu tô falando de uma forma generalizada. E aí o capitalismo, ele vai se matar por si só, porque o capitalismo, para existir, ele precisa de consumo. E consumo, para ter consumo, você tem que ter produção. Para ter produção, você tem que ter pessoas que tenham poder aquisitivo para adquirir. Mas a partir do momento que você tá cerceando todas as formas de produção, você tá matando o capitalismo, porque aí o trabalhador não tem como comprar as coisas. E sem comprar as coisas, você não gera capital. Sem gerar capital, as empresas vão falir. As empresas falem no sistema atual, as pessoas vão perder o emprego. É cíclico. Tem um livro do Lenin que ele fala bastante sobre isso, chamado O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, né? E ele fala bastante sobre essa tendência livre mercado, entre aspas, pender para monopolização. Então a gente tem uma concorrência livre, entre aspas, no primeiro momento, mas onde as grandes empresas começam a predar as pequenas empresas e formar oligopólios, né? Que são 3 empresas, por exemplo, dominando um mercado inteiro, que é o que acontece hoje no capitalismo tal qual temos. É um exemplo brasileiro da carne. Carne brasileira é isso. A carne brasileira. A Nestlé, né, irmão? A Nestlé Nestlé. Tudo. A empresa que quer privatizar a água, porque ela não acha que a água é direito. Que acho que não é um direito humano. Mas aí você tá aí, querendo comprar o ovinho de Páscoa da Nestlé. É isso, mano. É você que tá dirigindo seu Volkswagen e esqueceu que esse carro foi feito por Hitler. É você que tá dirigindo uma Mercedes e esqueceu que a Mercedes estava produzindo um carro pros nazistas. É tipo, é isso, sabe? O capitalismo, ele tá aí pra moer você. E se a água bateu na sua bunda agora, classe média? Então acorda, irmão. Porque se a gente tá fudido aqui embaixo, você logo chega aqui. A gente que é pobre, tá acostumado a ser pobre. Agora eu quero ver você, classe média, se acostumar a ser pobre. Rapaz, segura essa catiça do Dr. Miojo. Eu acho que... Mas é bem real mesmo. A água tá batendo na bunda, vai bater na bunda. E assim, não é só da classe artística, são dos médicos, dos advogados, dos professores, de tudo que é profissão que possa ser eventualmente substituída por uma inteligência artificial. Se essas ferramentas não estiverem sob regulamentação, sob o controle da população, a gente vai ver um apocalipse que tem cada dia mais se desenhado e se definido como algo certeiro para os próximos 5 anos, talvez. No 10, com certeza, né? A gente não vai frear mais. E tem um lance que a gente não falou desse episódio, a gente já tá indo pro final dele. A gente não mencionou, mas o uso de IA também é muito problemático para a questão da sustentabilidade. Assim, do consumo de água. Pelo consumo de água, de superaquecimento, de servidor, exatamente. Mas aí, eu também acho, nada de graça, mas aí eu falo o seguinte também. A gente tá falando de água aí, de recursos naturais, mas e a indústria? É isso, mano. Não parou. Não é o problema. A classe média tá puta com a IA porque ela produz o quê? Industrialização do processo intelectualizado. É isso que a IA faz. E é por isso que vocês estão putinho. Porque ela tá fazendo o quê? Industrializando o processo intelectual, de uma certa forma. Aí você fala assim, mas uma imagem, ela gasta não sei quantos litros de água. E você acha que aquele tênis novo que você comprou gasta o quê? Aquele vestido, aquela calça, aquela camiseta, aquela tinta que você usou,
pra fazer o seu quadro de canvas aí, irmão? Você acha que quanta água foi desperdiçada pra produzir essa porra? De fato. É tudo industrializado. Então, é tipo, eu vejo isso de uma forma irônica. Ai, mas a água, ela é para servidores de não sei o quê. Mas você tá na internet. Você acha que a internet não usa água? Ou você acha que os servidores da internet, ou a internet veio do céu? Ou o cloud, quando você salva suas coisas no Google Drive, o cloud é uma nuvem no céu. Não é não, irmão. É um servidor que tá gastando recurso natural toda hora. Energia, petróleo. Petróleo, irmão. Estados Unidos é movido a petróleo, a queima de petróleo. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa discussão dos recursos naturais também dentro da inteligência artificial. Sim, mas sem esquecer das outras indústrias, obviamente. A gente vai fazer um episódio aqui falando sobre a indústria da moda, que é, junto com a indústria bélica, tá aí entre as duas maiores poluentes do planeta. A gente tem também a IA agora, né? Mas assim, os problemas que a IA traz e os benefícios, eles não são novos, né? Mais os problemas. E se você tá na dúvida do que a gente tá falando aí, depois aí pesquisa, como dever de casa pra terminar esse episódio agora. Quantos litros de água são necessários para extrair o quê? Lítio, para fazer a bateria do seu celular. Quantos litros de água são necessários para fazer a sua calça jeans que tu usa diariamente para ir pro trabalho? Ou para ouvir esse podcast. É muita água, porque a gente tem que estar hidratado todos os dias. Eu queria, Miojo, terminar com uma mensagem positiva. Porque assim, nesse cenário de IA, de plágio e roubo e o caramba, tem um lado positivo, tem um lado negativo, mas capacidade criativa humana, ela é indômita, ela é desbravadora, ela não vai acabar. Ela só vai evoluir, se fortalecer e se engrandecer. A gente vai passar por um período difícil, mas a alma do ser humano, ela é indomável, meu amigo. A gente vai superar essa porra, assim como superaremos o capitalismo, não é mesmo, Miojo? Exatamente. Vamos aí nesse lado positivo. Eu não sou tão positivo como o Chai, mas vamos abraçar a positividade. Tem que ser. No final desse episódio aqui. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado por ficarem nesse episódio até aqui. Me odiarem pelas minhas opiniões polêmicas. Mas Jamais. Estaremos de novo em breve com um próximo episódio gostoso pra vocês. E não se esqueçam aí das nossas redes sociais, seguir nossas redes sociais e o nosso Apoia-se também, né? Dá uma olhada lá no nosso Apoia-se, se você achar interessante contribuir com o nosso trabalho. Qualquer contribuição será muito bem-vinda, de 5 a 2 mil reais ou $1 milhão, a gente aceita. E dá uma olhada lá no nosso trampo que a gente tá fazendo, a gente tá sempre postando coisa nova. Se tiver ideias ou quiser fazer comentários, sugestões de pauta também, a gente tá de coração aberto para receber todas as opiniões que vocês tiverem sobre o nosso programa. É isso. E ficamos por aqui. Um abraço, um beijo e até a próxima semana, meus amigos. Falou, gente. Até a próxima. Vejo vocês lá. Tchau, tchau. Falou!